Olá, estamos de volta com o programa Meu Negócio, Nossa Região, aqui diretamente para Juína pelo canal 7.1 e para Brasnorte, canal 19.1. A você que sempre nos acompanha por aqui, aquele abraço, aquele carinho para você. Obrigado pela audiência, sempre trazendo um assunto diferente, falando dos valores da nossa terra, da nossa economia, daquilo que faz a diferença na nossa comunidade. Bom, e hoje, no primeiro e segundo bloco, nós vamos abordar um tema muito especial. Bom, certamente você que está sentado aí aguardando, enquanto passa o nosso programa, deve estar usando algum produto de marca, um celular, você deve estar usando uma calça, uma camisa, um sapato que tem uma marca específica. E para você escolher essa marca, teve uma jornada. E essa jornada foi construída de muitas maneiras, Umas pela qualidade, outras pela presença forte que tem no mundo ou na comunidade, outras porque faz parte daquele esporte que você gosta, faz parte daquele mundo que você curte, daquele mundo musical, daquele filme ou daquele programa de televisão, da novela que você curte. Bom, mas vamos falar então da nossa comunidade, aqui da nossa região. O que ajuda a construir as marcas que faz a diferença aqui na nossa região? As festas de comunidade? Os torneios de futebol, as festas de peão, são tantas, São tantas iniciativas que acabam contribuindo com esse nosso desenvolvimento local e esse fortalecimento e essa presença das marcas que hoje a nossa comunidade consome. Ou seja, o melhor restaurante, o melhor supermercado, a melhor farmácia e assim por diante. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós vamos receber aqui no programa uma personalidade. Um homem que dedicou parte da sua vida para ajudar a construir um segmento aqui na nossa região que é de grande respeito, que é o futebol de campo, é o futsal de salão, é o esporte, um grande árbitro, um grande cidadão que contribuiu muito aqui com a nossa comunidade e a nossa região. E eu recebo aqui no programa de hoje, com muito carinho, ele, Osvaldo da Cunha Lins. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer imenso em tê-lo aqui para esse bate-papo, para a gente falar um pouquinho do Osvaldo e falar um pouco dessa sua contribuição com esse segmento que hoje ajuda a fortalecer as marcas das nossas empresas aqui na região. Seja bem-vindo, Osvaldo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, a direção Laison, a você, Sansovo, parceiro. É a vida. A vida é uma história, Você faz a história conforme é determinado por Deus. Ele te faz a linha e você faz as curvas da vida. Eu preferi a linha. E as curvas eu deixei para lá. Formento. O que é formento? É você ser apaixonado por aquilo que você faz. E quando você faz alguma coisa, você tem que fazer com amor, com dedicação, com respeito e ética, que é a parte principal de qualquer empresa, de qualquer segmento social, é a ética. Não adianta você ter respeito se você não tem ética. Ela é o principal, na minha opinião. Formento. Cheguei aqui em 1989, uma cidade que o módulo 5 era uma floresta. Setor industrial tinha castanheira à vontade. Vila Operária começando. Todas as ruas sem asfalto. Até o centro não tinha asfalto. Depois que o Liceu fez o modo 2, 1 e o centro só. Depois viajando, e assim foi expandindo, Padre do Willi, então, era uma floresta amazônica. Se pegava aqui, o ginásio esporte, então, era uma floresta. Poucas casas, pouca vila. Módulo 6, a cidade que eles falam alta, A cidade alta lá, então, se
se pegava paca, matava tudo que você queria lá. Olha só. Né? Lá era o grande lixão, né? Subindo a Londrina do lado esquerdo, na hora que você sobe o modo 6, era o grande lixão. Ali que o descarrego dos lixos da sociedade e das casas ia tudo jogado lá. E hoje é o grande bairro chamado Cidade Alta. Então, essa é a história. Quando eu cheguei em Juína em 1989. Vindo de uma família de Catende, que eu sou de Catende, sou nordestino, filho de Gota Sirena. Vocês são quantos irmãos? Nós, pela estatística da minha carteirinha que eu encontrei depois da morte da mamãe, ela teve 24 filhos com o mesmo esposo, o mesmo pai. E viemos para Araraquara em 1960, quando eu tinha meus 6 anos de idade. Araraquara é São Paulo. São Paulo, Araraquara, São Paulo, que o meu irmão arrumou um emprego na usina, né? E que nós, Catende, era uma usina antigamente, hoje é um município. E viemos para Araraquara, onde o meu irmão foi trabalhar numa usina chamada Guariba, que hoje é Guariba, né? Um grande município do estado de São Paulo. E viemos lá com 8 irmãos, 16 já tinha partido para o céu. E sem papá, que papá faleceu em 1959 para 60. Meu irmão deu a loucura e vamos embora daqui, e nós íamos embora. E eu me lembro bem de um fato interessante, que quando nós chegamos na Estação da Luz, o meu irmão saiu para comprar um lanche, e nós íamos no Pau de Arara, tá? Não foi de ônibus não, em cima de caminhão, quase 10 dias de viagem, porque não tinha asfalto. Em 1960 era difícil ter asfalto. E lá ele comprou os lanches, e nós fomos comer. Rapaz, que loucura. Nós comemos aquele lanche que era apimentado, que nós começamos a chorar. E era para nós construímos, onde o meu irmão começou a beber demais e me jogou para a rua. Eu era o garoto mais velho, eu tinha as irmãs mais velhas. E ele disse um dia, bêbado, disse para minha mãe, ou ele sai de casa, ou eu saio e deixo vocês. Eu, então, sendo repente, eu cheguei e falei, não, senhor, eu vou fazer a minha malinha e vou para a rua, e você sustenta os meus 8 irmãos. Olha só que interessante. Você que está em casa, esse é o professor Oswaldo da Cunha Lins. Muitos o conhecem como fiscal, ou como árbitro, ou os amigos como o professor Oswaldo. E, cara, que interessante. Desde novo, você sempre teve aquele pulso firme que a gente vê nas quadras, a gente vê aí no seu trabalho durante anos de dedicação como fiscal. Desde pequeno, sempre teve aquele pulso firme de se posicionar. Sim, porque quando nós chegamos em Araraquara, a gente dormia em cima do papelão. Rapaz. Família inteira. E tinha um bar na esquina, que tem snook. Eu frequentava o bar, ali eu consegui colchão, para minha mãe, e para minhas irmãs, fogão, botijão de gás. Quantos anos você tinha? Eu tinha apenas 7 anos e 5 meses. Rapaz. Já tinha uma mentalidade... Eu tinha mentalidade forte. Porque eu sou autêntico. As pessoas, em Juína, várias pessoas não gostam de mim porque eu não tenho medo da verdade. Essa é a minha verdade. Eu não tenho medo de falar de quem eu fui, de quem eu sou. Eu dormi em banco de jardim. Você não esconde, né? Eu dormi em banco de jardim por 10 anos. O meu cobertor era o jornal. O meu colchão era papelão naquelas taubinhas desses bancos de madeira. Tinha um banheiro que eu tomava banho, mas nunca dei sujo, nunca pedi um prato de comida. Eu passava fome, mas não pedia. Eu ia no mercado municipal, lá para as 9 horas da noite, chegavam os caminhões, eu ajudava a descarregar e arrumou um dinheirinho. E o japonês chamado Masao Miyamashiro, ele falava assim, vai lá e janta, já está paga a sua janta. Eu ia dormir no banco do jardim público de Araraquara. Não tinha vergonha de falar, mas nunca deixei de não estudar. Eu ia dormir na sala de aula. Fui expulso até de sala de aula. E um aluno da alto nível foi na diretora e disse, não façam isso com ele. Porque todo dia que eu passo no jardim público,
Ele está deitado, dormindo, porque não tem onde dormir. E tinha casa, mas eu sabia que se eu fosse lá, os meus irmãos iam para a rua. E eu não aceitei isso. E pegava aquelas sobras de caminhão, batatinha, cebola, colocava numa caixa, subia quase 20 quarteirão, entrava no portãozinho da casa da minha mãe, da minha família, deixava na porta e ia embora para a rua. Eu lavava a minha roupa como se fosse a rodoviária aqui, e tinha um córrego igual perdido. Eu saía lá, eu lavava a minha roupinha, escondia, porque se não escondesse os caras roubavam, e eu dormia lá. E lá eu aprendi a respeitar as pessoas. O negro, o branco, a mulher de opção sexual, porque ali no banco não tinha só pobre. Os universitários, que você sabe, eles passavam lá com violão e ficavam comigo gritando 2, 3 horas da manhã. E não precisava estar ali, alto nível, alta sociedade. Eu aprendi ali a viver. Quando a polícia chegava, que era uma batida geral, graças a Deus, ele falava assim, esse não. Porque existe o menino da rua. Atenção, existe o menino da rua e tem um menino que mora na rua. Qual a diferença? É aquele menino que sai de casa de manhã, volta no almoço, vai para a rua, volta à tarde, janta e dorme. E tem aquele que às vezes estão criticados, que vai para a rua e não tem onde retornar. E você fazia isso porque você queria o bem da sua família. O bem da minha família. E você continuou estudando, você se formou em Araraquara? Não, se formou no quê? Eu se formei, eu fiz o primeiro grau na Antônio Carlos Gonçalves, na Vila Xavier, onde o professor, de repente, em 1967, no festival, Oswaldo Caetano da Cunha Lins. E eu, muito inocente, presente, era o Caetano Veloso, que eu tinha os meus cabelos era encaracolado. Aí o nome pegou. A partir daquele momento, se você for em Araraquara, eu falar professor Oswaldo, ninguém conhece. Mas se você falar mestre Caetano, Pernambuquinho, toda a sociedade, os jornalistas antigos, os atuais, falam assim, esse é o mestre Caetano chamado Oswaldo da Cunha Lins. Tive os meus desabores, tive as minhas atitudes antissociais, porque na rua acontece de tudo. Fui viciado, viu? É você que está em casa. Não abandone o seu filho, não, porque minha mãe não me abandonou. Eu fui viciado em maconha. Eu fui viciado em cocaína. Tomei pico na veia. Mas minha mãe, travei 10 dias num quartinho. Quando eu abri o porta, a minha mãe ajoelhada, eu olhei para ela e disse, eu quero tomar um banho. E a minha mãe me levou, me deu um banho, sentei na cama, olhei no espelho e disse, eu me chamo Oswaldo da Cunha Lins. Eu não preciso de médico, não preciso de psicólogo, não preciso de polícia para me consertar. Disse para minha mãe, pega tudo que está lá no quarto e joga aqui na bacia do banheiro e dá descarga. Minha mãe falou, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, mãe. E por favor, me traz um barbeiro, que eu não sou gente, eu não sou humano. E a partir Foi uma decisão momento, que você tomou e mudou de vida. A minha vida se transformou porque entreguei ela a Deus. Mas não esqueci dos amigos. Que você não pode, você mudar de vida, esquecer daqueles que você conheceu na rua. Eu ia lá ver os meus amigos que moravam lá na rua, junto comigo. Olha só, aqui abrindo a caixa preta, viu? Abrindo a caixa preta, tirando ali retalhos da sua história, Oswaldo da Cunha Lins, o professor Oswaldo, aquele que você conhece das quadras de futsal, do campo de futebol, aí do trabalho de fiscal nas empresas, aqui abrindo a caixa preta da sua vida, contando um pouquinho aí da sua infância e da sua juventude. Mas Oswaldo, agora veja bem, como é que o professor Oswaldo veio parar no Mato Grosso? Porque assim, a gente sabe, a sua chegada a São Paulo foi a família em busca de algo novo.
você cresce, vira um adolescente, um jovem, começa a alimentar seus sonhos e planos. O que motivou o Oswaldo a vir para o Mato Grosso? Motivou que eu dei a volta por cima, lá em Araraquara. Eu dei a volta por cima. Eu posso dizer a você que não acredita em mim, liga para Araraquara. Eu frequentei as maiores sociedades. Casei com Ângela, tive meu filho, que é teólogo. Moro em Uberlândia. Tive uma mulher que me ensinou a não ter medo da sociedade, que eu tinha medo da sociedade. Chamada-se Sônia Maria Morato. Uma mulher do alto nível, alta sociedade, que nós moramos por 8 anos. E lá eu mostrei a sociedade que eu poderia morar na rua, poderia ser um cidadão de bem e poderia frequentar a alta sociedade. Porque lá é alta sociedade. Quem comeu com cutrale, com lupo, eu acho que, né, fez parte da sociedade. Jornalistas estão lá. E trabalhava numa loja quando a Rosemary apareceu, a professora Rosemary, que eu dei mamadeira para minha esposa, para os filhos do seu João, para o Rogério, para a Carmen, para a Zila, eu dei mamadeira para os 4. Porque eu ficava na rodoviária, e que eles iam ver a irmã dela, para não deixar os ladrões roubar eles. E eu levava eles até na casa da minha cunhada e voltava para a rua. Quando a Rose apareceu na minha vida, nós se juntamos em Araraquara, num quartinho 3x4, onde tinha um colchão de solteiro, um guarda-roupa, sabe do quê? De tijolo, cabo de vassoura, um fogão na geladeira 3x4, 12 metros. Nós tínhamos que se levantar para se trocar. Tivemos a sorte, eu tive a sorte de ter um patrão fantástico, Jamilce Tamer. 6 lojas de sapatos, onde ele me deu a chance que precisava na vida. E quando eu disse para ele, a minha esposa está grávida, ele falou, você está doido? Vai morar onde? Ele disse, procura um terreno, onde você quiser, eu vou te dar de presente. Você faz sua casa? Eu falei, com esse salário eu faço. Com 9 meses eu faço, eu não quero que minha filha dê para um quartinho desses. Porque aquele quartinho, ele dá uma história triste, mas feliz ao mesmo tempo, porque aquela era a minha vida. Eu, graças a Deus, em 9 meses, construí a minha casinha com 2 quartos, sala, copa e cozinha. Quando minha filha nasceu às 16 horas, no sábado, no domingo de manhã, eu levei ela à minha casa. Minha sogra foi, não, hospital particular, eu falei, não, vai ter o neném no hospital que eu tenho condições. Para dar a ela a responsabilidade no futuro. Minha sogra veio embora brava comigo, aí a Rose falou para mim, vamos embora para o Mato Grosso? A minha família falou, para quê? Você tem 6 anos de empresa. Patrão bom. Eu fui o meu patrão, ele falou, chamou o chefe do escritório, falou, acerta a conta dele, paga 100% a mais. Que ele foi um bom funcionário. E vim embora para o Mato Grosso. Dia 21 de março de 1989, eu pisei o pé em Juína, essa cidade que me fez eu crescer como gente. Você chegou aqui com quantos anos mesmo? 32 anos só. 32 anos. E você veio, você já tinha um emprego arrumado? Nada, Só Sansou. Eu vim com minha esposa, que é minha esposa, era minha esposa. Eu tinha que acompanhar minha filha, o primeiro banho da minha filha foi no Rio Jurumena. Nós duramos 3 dias para chegar em Juína. Quando eu vi isso, falei, vou voltar, você está doido? Um dia sim, um dia não tinha energia. TV, só rico. Antena parabólica. Era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí fui ajudar a limpar peça de jipe. Da meu sogro tinha oficina mecânica. Aí apareceu o senhor Nésio Batura, Walter Pesolato na minha vida, e disse, você quer trabalhar
Eu falei, olha, eu estou chegando aqui, eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Você sabe alguma coisa? Eu falei, olha, eu trabalhei em loja, fui apontador de obras, tenho uma história que eu conheço um pouquinho de saneamento básico, porque eu conheço. Eu fui apontador de obra há 8 anos. Quando eu vejo um asfalto mal feito, eu falo, meu Deus, isso vai dar errado, porque eu conheço. Senhor Onésio, pega a sua carteira, se apresenta na prefeitura. No outro dia eu já arrumei, eu falei, graças a Deus, não vou precisar do soco para nada. E nunca precisei. Graças a Deus, nunca precisei do meu soco para sustentar a minha família. Eu trouxe um dinheirinho para, né? E quando eu entrei na prefeitura, que eu fui num cidadão, que não vou citar o nome por respeito, e ao mesmo tempo com indignidade, ele disse, o gago não pode ser fiscal. E não me deu emprego. Seu Onésio, à tarde foi em casa, quase me bateu, me chamou de moleque, falei, moleque não sou homem. Ele falou, me dá o documento. Eu expliquei a situação para ele, no outro dia chegou nesse diretor e falou, registra. Ele é meu funcionário, olha a palavra do cara, ele é meu funcionário, é que ele me cresceu. Primeira missão, tirar a feirinha de frente da rodoviária, que era uma sujeira implacável. Era o cartão indesejável do município de Divina. Os quiosques que foi feito no tempo de Orlando Pereira, devia ser quiosque de artesanato, de coisa dos índios, das pessoas, virou bordel. Em 30 dias, 60 dias, eu fui lá e intimei todo mundo. Falei, olha, 30 dias eu vou derrubar tudo. E não acreditaram. Foi aí que começou a polêmica sobre o fiscal Oswaldo da Cunha. Foi naquele momento. Posso dizer que você já foi amado, mas muito odiado pela comunidade em alguns momentos? Pela comunidade não, pelos sonegadores. E é a comunidade de bem, o empresário de bem, aquele que respeita as leis. Tanto que eu não sou mais fiscal já faz uns 6 anos. Se eu tivesse um fiscal que fosse corrupto, fosse ladrão, eu não teria, todos os anos, de 20 a 30 empresas que patrocinam as minhas competições. E diziam na época, que quando eu comecei a fazer as competições, que os caras me patrocinavam de medo que eu fechasse a empresa deles. Olha, a impetulância, os fake news, porque eu estou há 6 anos, 4, 6, quase 7 anos sem ser fiscal. E as empresas, toda vez que eu solto uma competição, são os meus patrocinadores oficiais, que são o Fomento, que é a história. A história é essa. Agora, curioso aqui, né? Antes da gente ir para o intervalo comercial, eu tenho que tocar nesse assunto. Porque, veja bem, um garoto que vem para São Paulo, assume a posição de liderança ali entre os irmãos, tem todo um zelo, cresce, constrói ali seus primeiros anos de vida, segue ali pela juventude, seus 20 e tantos anos, até seus 32 anos em Araraquara, trabalhando como empregado de loja, aqui e ali, fez uma história, casou, teve a primeira filha e veio para Juína. Olha só, veio para Juína. Aqui é fiscal durante um bom tempo. 30 anos. E essa história do esporte, em que momento aqui na comunidade você olhou e falou, caramba, eu posso fazer mais, eu posso ir ali e colocar algo que dê sentido para a minha vida. E eu digo dê sentido para a vida porque a gente vê que você coloca a tua alma nisso. Em que momento que você decidiu, eu preciso entrar no esporte? Foi a transformação. Quando eu cheguei, eu fui convidado a apitar um jogo na Vila Operária. Mas você já era árbitro? Não era árbitro, mas conhecia as regras. Olha bem, conhecia as regras. Porque desde na minha infância, eu acompanho futsal. Quando era um juiz e 2 bandeirinhas. Vamos fazer o seguinte. Ó, a história tá boa.
A história tá boa, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta, você vai contar sobre esse negócio aí. Então já já a gente volta com o programa Meu Negócio Nossa Região e você aí de casa vai ver o porquê que faz tanto sentido a gente contar essa história do Oswaldo aqui, porque a gente mostra esse outro lado do esporte, que é a história das pessoas que não esperaram ter muito dinheiro para ir lá e comprar um time, para ir lá construir uma estrutura para investir no esporte. Oswaldo é um homem que deu a sua vida, deu aquilo que ele tinha de maior valor, que era a sua vida, a sua saúde, os seus dias aqui em Joinha, e ajudou a construir uma história no esporte, e essa história ajudou a construir a história de muitas empresas que hoje estão aí fazendo a diferença na nossa comunidade. Já já a gente volta para continuar essa história aqui, tá bom? Olá, estamos de volta com o programa Meu Negócio Nossa Região e hoje o negócio está diferente por aqui. Nós estamos falando de esporte, estamos falando com o professor Oswaldo, uma lenda do esporte aqui no nosso município e na região, contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história, e agora a gente vai entrar na melhor parte, que é a sua contribuição para esse segmento da nossa comunidade que ajuda a fomentar os negócios, que é o esporte. O esporte ele ajuda a construir as marcas que você conhece, as empresas que mais vendem, os produtos mais benquistos pela nossa comunidade. Essas marcas são construídas onde? Dentro de um campo de futebol, num ginásio de esporte ou aí num torneio de comunidade, onde a gente se acostuma a conviver com essas marcas na camisa dos jogadores, nas placas na lateral de campo, nos cartazes, nos anúncios de WhatsApp e tantas outras formas. E hoje nós estamos aqui falando com essa lenda, Oswaldo da Cunha Lins, que faz parte desse legado do esporte aqui no nosso município e que ajuda a construir, né, esse legado também das grandes marcas do nosso município. Professor Oswaldo, o homem que veio de Araraquara para Joinha para ser, e acabou sendo aí por mais de 30 anos fiscal, acabou sendo também um árbitro reconhecido, amado e respeitado pela comunidade. Continua contando para nós como é que esse negócio começou aí. Começou na Vila Operária, bairro São José Operário, onde tive a primeira partida, aí depois começamos a sair para fora. Condesa fui em 1993, demorei 2 dias e meio para apitar a final. Aripuanã, Juara, Cotriguaçu, e foi fomentando o nome professor Oswaldo. Quando se fala professor, eu não tenho diploma não, viu? Eu sou técnico de contabilidade. Professor é os atletas, pelo respeito à minha pessoa, pela explicação de regras, porque eu conheço muito de regras. Né? Eu faço reciclagem em nossos vizinhos, que quando sai uma regra nova, vou dar um pulo aqui para dar para os árbitros aqui uma reciclagem. Porque o esporte não é só esporte, cara. Pô, o esporte tem tudo que você pensar. Do tênis, a meia, a caneleira, a camisa, o barbeiro, o restaurante, o lancheiro, o pipoqueiro, o sorveteiro, tudo fomenta. E dali começamos a sair. Aí começou as competições no São Gonçalo. Fui chamado para ajudar no futsal. Eu bandeirei 198 jogos. Árbitro era Genésio Bauri e Adalberto, filho do falecido Jaime Prone, que foi embora. E ali já tinha as grandes empresas. Olha bem, Esquema, Contasse, Pemac, Debate, Catarinense, o Alvorada, o Simeonato, já essas empresas já se fomentando, patrocinando as competições. E numa final lá disseram, é você que apita. Falei, eu? Falei, é você que vai apitar.
esquema e contasse a rivalidade esportiva da época, comandado pelo nosso amigo Dilvo Pagnossati. Olha, duas seleções que nunca vai ter dois times iguais em Jumina, nem que eu morra amanhã, não vai aparecer essas duas grandes equipes. E ali tinha as bandeiras, o ginásio do São Gonçalo, a coisa mais linda, pequenininho, um lado azul e um lado verde, com bandeiras, a coisa mais linda, espetáculo. Aí nós começamos, fomos junto com o Vário, no Júnior Clube, onde nós fizemos, na época, até arquibancada, era quadra que teve vários campeonatos lá. Aí nós começamos. Eu falei, tem que haver uma mudança de capitalização. O que é uma capitalização? É você cobrar das equipes e reverter em dinheiro para elas. Arbitragem, procurar os patrocinadores. Foi aí que eu comecei. Eu estou no 10º regional. Se eu não tivesse qualidade, se eu não tivesse responsabilidade e respeito entre os empresários, quem consegue fazer 10 campeonatos regional? Trazendo Feliz Natal, Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Campo Novo, Sapezal, Tangará, Juara, Tabaporã, Novo Horizonte, Porto, Ariponã, Comisa, Cotriguaçu, Juruena, Castanheira. Olha, você precisa ter qualidade, senão o pessoal não vem. Ipiranga do Norte, olha. E eu comecei a mudar. Criamos a liga em 2003. É a única liga registrada na Federação Mato Grossense de Futebol de Salão. É a liga, Associação da Liga Juinense de Futsal de Juína. E eu mudei. Quando veio a briga para se fazer ginásio de esporte, tinha que vender aquela área de esporte, onde está ali a retificadora de Noroeste, onde vai ser a deságua, onde está o Carlinho. Você vê, são empresas, venderam lá e construímos aqui. A minha esposa, a Rose, já era vereadora. Eu falei para ela, tem que aprovar o projeto de Sagres, senão nós vamos ficar morrendo à míngua. Quando vimos o ginásio de esporte, uma loucura. Para que um ginásio desse? Eu falei, gente, pensa no futuro. Não pensa agora, gente. Nós temos que pensar lá na frente. O formento é lá na frente, não é agora. Sensor, eu fiz, aí sumi a presidência. Sabe quantas competições? Nós fizemos uma parceria tão legal com os empresários, que eu me orgulho de dizer. Juína tinha 2 ginásios de esporte. Tinha o ginásio de esporte central e tinha o mini ginásio de esporte dentro da escola na Nera. Que é a única escola que nós fizemos 2 vestiários, masculino e feminino. Fizemos um vestiário para o professor de educação física. Fizemos 2 banheiros, feminino e masculino. Fizemos arquibancada de madeira, cabiam as 400 pessoas. Naquele local, nós fizemos 6 competições com as mesmas premiações que faziam no ginásio de esporte. Eu, juntamente com a direção, que era a Rosemary e sua equipe, fomentamos lá também. Porque os empresários ajudavam até a pintar as quadras. Pintar arquibancada, vestiário, SHM, todo mundo eu ia atrás, eu preciso disso, ô professor, vai lá. E lá dentro a gente colocava o merchan das empresas, porque é o justo, que é o correto. Depois veio para o ginásio de esporte. Quando o pessoal fala, mas ginásio de esporte é do Oswaldo? Não é do Oswaldo, gente. O Oswaldo é presidente da Associação da Liga Esportiva Juinense Futsal. Eu sou apenas um componente. Sou aquele apaixonado. Faço 4 competições no ano. Faço 5 competições. Vai na prefeitura, vê quanto a prefeitura me ajudou. Todas. Em todas as etapas. De Liceu, de Ságuas, de Altílio, de Hilton Campos, do Hermes Lourenço, do Altílio. Agora, o Paulo Veronese. Você, Sicredi, Banco Sicredi, 4 competições comigo. Regionais.
Por que vocês fizeram 4 competições comigo? Qualidade, respeito e honestidade. Então, quando se fala em esporte de Juína, futebol de campo, quantas finais eu apitei de futebol de campo? Na época, a gente tinha os Jorens, é a região que tem que voltar, o Jorém que fomenta a cidade. Você compra um uniforme, você compra um tênis, as empresas vendem restaurantes, lanchonetes, hotéis. E as empresas de Juína, se não fossem as empresas de Juína... E é uma coisa interessante, né, professor? E para você que está em casa, às vezes fica maçante a gente falar aqui, porque isso é paixão mesmo. O Brasil é movido pelo esporte. O Brasil é movido pelo esporte. É sábado à tarde, é domingo de manhã, é quarta-feira. Certamente você tem um time da sua preferência, um craque da sua preferência. Então, está no sangue do brasileiro isso. E está no sangue da nossa comunidade também, né? E essa questão que você traz do Jorens, ela é importante a gente ressaltar, porque se a gente não tem um incentivo na base, a gente não tem o futuro do esporte aqui. É necessário ter os investimentos para que a base possa aprender desde cedo a jogar futebol. E uma coisa interessante, sabe aquele jovem que tem uma agenda para jogar lá em Ariponã? Ele mora em Juína, ele sabe que precisa se preparar para aquele jogo. É um jovem que vai dormir no horário, que vai acordar no horário, é um jovem que vai comer corretamente, vai socializar, sabe que precisa de disciplina, porque lá em campo ele precisa ter disciplina, senão a coisa não vai rolar. Quer dizer, o esporte é cidadania, o esporte é educação, o esporte é saúde, é cultura, o esporte é a nossa comunidade, né? E você vê, nos Jorens, a gente fala muito em futebol, né? Os Jorens é handebol, é voleibol, é atletismo, é futebol de salão e é futebol de campo. Olha, e basquete. Quase uma Olimpíada. Quase uma Olimpíada. Era coisa maravilhosa. A gente ia para Aripuaná, ia para Juruena, Braço Norte, vinha para cá, ia para... Só não fomos em Comisa, porque ainda era distrito de Aripuaná. Né? Comisa, Contra Iguaçu, distrito de Juruena. Senão a gente tinha feito Jorém lá também. Então tem que voltar. Porque a base do cidadão, eu respeito a socialização. Eu sempre falo que o esporte não tem cor, não tem dinheiro, não tem nada. Somos todos iguais. Uns com muito, outros com pouco. Mas lá, no alojamento, vai comer o que come preto, o branco, o pobre e o rico. Porque o cara não vai sair para almoçar lá fora que vai ser chamado a atenção. Porque chama-se socialização. Fala para mim, chega aqui em Juína 1000 alunos da base. Porque não é amador, é base. 16, 17, 15 anos, 12 anos. 1000 pessoas, 5 dias na cidade. Qual giro, qual fomento que dá no comércio? Fomenta a economia local, né, professor? Isso é eu incrível. Vi criança chegando em loja e falando assim para mim, vou comprar aquele vestido e vou levar para minha mãe, porque lá custa 400, aqui custa 150. Eu vi criança ficar sem comprar o seu sorvete, o seu lanche, para comprar uma camisa para dar para o irmão que estava lá. Eu vi criança comprar tênis e falar, eu vou levar 2, porque lá custa 400, aqui custa 100. Olha o fomento que dá a cidade, lanchonete, tudo. UTI, tudo que você pensar dá. E esse intercâmbio, né, professor? Você pega um adolescente lá de Coniza, traz ele para Juína numa competição, o convívio durante a viagem, o convívio aqui na localidade, o quanto que amadurece, né? E você vê, quem pratica o esporte, tudo, né, criam um segmento. Infelizmente, o nosso amigo que morreu em Cuiabá, não vou dizer o nome, era um dos maiores atletas de corredor de atletismo, o jornalista. Quantas vezes ele foi campeão por Braço Norte? Quantas vezes, cara? Revezamento. E nós não temos aqui ainda, nós temos que
que voltar a ter escolinha do atletismo, está faltando. Os empresários, cara, o que esses empresários, essas lojas, esse comércio, mesmo nessa crise, na pandemia, eu fiz 3 competições com esses empresários. Se não é esse comércio local, esse fomento, que é handebol, é voleibol, é futebol de salão, é atletismo, é karatê, é judô, é jiu-jitsu, tudo procura quem? O comércio. Que nós temos que respeitar. Tanto que quando eu faço as minhas competições, eu contrato 10 dias as rádios, a Metrô e a Band, por 10 dias, faço um pacote com eles, pego esse dinheiro que eu peguei de patrocínio, pago a essas empresas para divulgar por 10 dias as empresas que estão patrocinando a Liga Esportiva na sua competição, até no início dela. Por que eu faço isso? Porque essas empresas merecem o respeito de toda a sociedade. Toda a sociedade. Você tem empresa de uniforme. Quantos uniformes você faz agora em nossas competições? Quantos uniformes você faz para fora? Em Juruena, Juara. Por quê? Fomento. Né? Tem a malharia, Sorriso que fechou. Nós temos as empresas, temos a de materiais esportivos. Porque o pai traz, aí eu preciso lá na Deságua, uma suposição. Levar a peça para a Conisa, que está difícil lá. Aí vou comprar uma do SHM. Aí vou comprar uma roupa no Revolução. E vai assim, na Tropical Calçados. Vou ver eu vi um carro ali naquele estacionamento. Eu vou ver o preço para comprar o carro. Então, há um fomento. É importante você trazer isso. E é importante para você que está nos acompanhando, especialmente você que é comerciante. Às vezes você quer fazer algo diferente para a sua empresa, para mostrar a sua empresa, e fica sem ideia, fala, mas como que eu poderia fazer? Eu gostaria de divulgar, gostaria que a comunidade reconhecesse a minha empresa. Está aí, uma grande dica. Começa a levar a sua empresa para incentivar o esporte. E olha, eu vou trazer aqui uma gama de iniciativas, né, professor? Mostra a sua empresa lá no uniforme do judô. Mostra a sua empresa no uniforme dos skatistas. Olha aqui, o meu filho é skatista. Olha aqui uma pista de skate que foi construída pelo município. Precisa de tantas melhorias, mas a gente não pode esperar só o município. As empresas podem ir ali, pode estar no capacete de um skatista, pode estar no skate de um jovem, pode estar na camisa de um jovem, pode ajudar a organizar uma competição de nível para o skate, pode estar aqui no ciclismo, no atletismo, no basquete, no handebol, vôlei. Olha, são tantas oportunidades que você tem para mostrar a sua empresa que você pode até escolher, né? Você tem um celular, escolha um esporte que tem mais a ver com esse estilo de pessoas que usam celular. Você tem uma autopeça, procura um esporte que tem mais a ver com o público de autopeça. De repente, aquele campeonato com os funcionários de oficinas, né? Que seja mais adequado para você criar relacionamento, afinidade com os mecânicos, que são os atletas. Os atletas são os profissionais que trabalham nas mesmas empresas que patrocinam os eventos. Cara, isso é incrível. Se você souber, é tão fácil. Você vê, o campo voltou com força total. Vê os nomes das empresas que patrocinam. Vê a nossa competição, a 17ª Copa agora. 20 equipes, 3 tem nome. PCC, Juventus e mais uma equipe. O resto é tudo empresa. São 19 empresas que estão patrocinando. Tanto alguns patrocinam só as equipes e outras patrocinam a equipe. Olha aqui. E patrocina a competição. Fiz um vídeo tão simples ontem, porque eu não sei mexer com o celular. Eu coloquei uma musiquinha e o cartaz, onde é que está rodando. Um empresário de uma mecânica me ligou e falou,
Quanto você cobra para colocar no patrocinador também? Quer dizer, ele já viu que é interessante para ele. Tem empresas que estão no cartaz que hoje não cobram nada. Por quê? Porque estão começando no outro campeonato, para ter certeza que ele vai ligar e falar, olha, passa aqui que eu quero te ajudar também. É assim que eu comecei. Devagarzinho, colocando 10 empresas, recebendo de 10. Recebendo de 10, colocando 10 empresas. Hoje eu estou no cartaz com mais ou menos umas 27 empresas. Algumas que é o ponto-chave. Eu vou falar e vocês Pode falar. me desculpem, mas se o Pascoaloto, o Contasse, a Deságua, olha bem, essas 4 empresas, se eles disserem para mim, não vou patrocinar, eu não faço a competição. Que são os meus pés de coelho. O Contasse, através do Dr. Arnaldo. Pascoaloto, do Mauro. A Deságua, do Milton. Se essas empresas falar, não tem patrocínio, eu não vou atrás de ninguém, eu não faço a competição. Que eu só solto a competição quando eu tenho dinheiro da arbitragem. Como você disse, não podemos só esperar a gestão pública. A gestão pública tem a saúde, tem a educação, tem o saneamento básico. O que nós temos que ter, o dirigente, o presidente, tem que ter o quê? O respeito da sociedade. O respeito do empresário. Porque ele sabe, vou ajudar, porque eu sei que vai acontecer. E isso acontece comigo todos os anos. Eu fomento, você tem que ver, compra fita, é coisa de louco. O cara assim, para professor, qualquer caneleira é melhor para comprar. É da Umbro, é da Pênalti, tá? Eu falei, aquela que se adequar em você. Né? Aquela que se adequar. A camisa eu compro aonde? Aquela empresa que te facilitar. É como você disse. Você vai ver quantas empresas estão nas camisas das equipes. Patrocinando as equipes. Olha só, esse é o programa Meu Negócio, Nossa Região. A gente já vai para a reta final do programa. E você deve estar se perguntando, mas por que vocês não vão falar do campeonato que vem acontecer aí já na próxima semana? Beleza, porque esse assunto você vai acompanhar na segunda-feira, ao meio-dia, aqui no quadro SBT Esportes. Toda sexta-feira você vai acompanhar aqui o resumo do que está acontecendo no esporte no município de Juína. Nesse programa, nós estamos unicamente voltado a valorizar essas diversas empresas que faz com que o esporte fique de pé. E aqui, hoje, nessa entrevista especial com Oswaldo, contando um pouquinho da sua trajetória, o porquê que ele se dedica tanto pelo esporte e a importância dessas empresas apoiar esse segmento esportivo aqui no nosso município e de toda a região. Oswaldo, já partindo para a reta final da nossa entrevista, eu gostaria que você resumisse em poucas palavras o que é o esporte na vida do Oswaldo e com 68 anos... 68 voando igual a criança de 20. O que o esporte faz na sua vida? Eu posso considerar que ele seria o seu energético? O esporte é tudo na vida. O esporte é tudo. Eu perdi muito tempo lá, mas depois que eu entrei no esporte, ele me transformou como cidadão, como uma pessoa de bem, de analisar, de pensar. Eu vou dizer um esporte que eu queria que todas as escolas estaduais e municipais, e peço a você como representante de uma grande cooperativa, que dê aula de xadrez em todas as escolas do município. Porque o xadrez me deu para mim a paciência. O xadrez, a evolução da mente. O xadrez me deu a matemática. O raciocínio. Calmo, tranquilo, naqueles momentos mais graves da história. Eu fiz xadrez por 2 anos. Ganhei um jogo de xadrez entre 120 alunos. Só 10 ganhou. E eu tive prazer da mão de um juiz de direito, o Dr. Geraldo,
e dizer, um aluno do bairro da Vila Xavier, Antônio Carlos Fonseca, Oswaldo da Cunha Lins. Então, a você, empresário, o esporte tira o jovem do vício, tira ele da desgraça. O esporte, quando passa, mas patrocina as pessoas sérias, que já tivemos golpes em Juína. Quando chega um cidadão de fora, ele faz a festa. Tem alguns empresários que não podem ver ninguém de fora. E ajuda em tudo. Se, por exemplo, ele me dá 200, para aquele cara ele dá 1.000. O cara fica 6 meses e vai embora. Ajude a todas as associações, sem exceções, porque elas precisam de vocês. Uma modalidade que eu quero aqui te pedir, empresário. O feminino, futebol de campo, futebol de salão. Essas meninas precisam dos patrocínios. São até um pouco renegadas, porque algumas têm suas opções sexuais, mas quem não tem na nossa sociedade? Então elas precisam de vocês. Porque é isso que eu estou sentindo. Por isso é que eu estou batendo sempre para ajudar as equipes femininas, tanto da base. E vou dizer para você, hein? Eu queria ser mais novo. O que está sendo feito em Juína agora, cara? É coisa de tirar o chapéu. É coisa de dizer obrigado, Paulo Veronese. Obrigado, Geraldinho. Obrigado, professor Genivan. Obrigado, Valdinei. Obrigado à gestão pública. Porque era o sonho de ter a base nos bairros. Não esperar o governo federal, não o governo estadual. Hoje tem 670 crianças, Sansoro. Em todos os bairros, a base. Mas não podemos esquecer os adultos. Vem aí agora aí, o Campeonato Municipal de Base, futebol de campo, olha que maravilha. Então, eu quero deixar aqui, para acabar, a você pai, você mãe, procure o ginásio de esporte, procure o campo. Não se paga nada. Leve o seu filho para praticar esporte. Porque eu, com 68 anos, sou fumante. Todo mundo sabe que eu fumo 2 maços de cigarro por dia. Mas se eu não fosse o esporte, eu já estava morto. No ano passado, mesmo na pandemia, eu viajei 4 vezes para fora. Nesse ano, já viajei 2 em competições oficiais. Já fiz 2 cursos. Um em Cuiabá, fiquei 5 dias gastando. Mas eu sei que agora, nas competições estaduais, o dinheiro volta. Já voltou a metade. Eu fui em Porto, na Copa da Cidade, e fui a semana passada em Juara, na Copa da Cidade. A metade do meu gasto nessas 2 competições, onde eu tenho 5 jogos apenas, já recuperei a metade do que eu gastei. Porque o conhecimento é tudo. O conhecimento em todas as áreas esportivas. Área do comércio. Se você não tiver o conhecimento, você não é nada. Então, a você, quero aqui agradecer o SBT. Agradecer, Laison, e você que está me entrevistando. Que você deixou a minha liberdade de expressão, que está na Constituição do meu país. A liberdade de se expressar. E vou dizer uma coisa para você. Eu estou até me estranhando. Porque não gaguejei em nenhum momento. Porque eu era gago. Mas eu aprendi. Cantando na rua. Falando sozinho. Quando você ver eu falando sozinho. Eu cantando sozinho. Porque eu não precisei ir em fonoaudiólogo, que fala, né? Em médico para gastar dinheiro. Eu aprendi na história. E vou dizer para você, estou muito emocionado. Porque em vida, apareceu um laço na minha vida. Apareceu um SBT.
E apareceu você, Sansão, que nós se conhecemos há muito tempo. Uma entrevista dessa eu dei na rádio. O nosso amigo Fernando de Juara, na Rádio Cultura, na Educadora, quando ele falou, conta a sua história. E estou emocionado, para ter certeza, e agradeço em nome da minha família. Porque aqui, Sansão, eu não tenho família. Eu não tenho primo, não tenho irmão, não tenho parente. Tenho 5, 8 amigos que são amigos meus. Mas eu sempre digo que meus amigos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são o meu alicerce. A você, empresário, obrigado em nome de Deus. Obrigado em nome da Liga, dos atletas, de todos os segmentos. E dizer, Juína, eu vim aqui para ser alguém. Eu vim aqui para dizer ao céu, obrigado, por Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dizer para mim, faça a sua mala e vá fazer a sua história no município de Juína, estado de Mato Grosso. Obrigado. Oswaldo, obrigado por essa entrevista. Gente, o programa Meu Negócio, Nossa Região, também é história, é esporte, é cultura, é negócios. O homem que conversa sozinho, o homem que não gagueja, aqui na entrevista do SBT, um homem que chegou em Juína com uma mala e sua família, mas aqui hoje o que ele construiu de amigos, de respeito, você pode ter certeza que você precisaria de um caminhão de malas e não conseguiria transportar todo o carinho, todo o bem que essa comunidade de Juína e que todos os atletas lhe querem, que é um homem que construiu o respeito que tem, construiu o nome que tem e deixa um legado e ajuda a construir um legado muito grande aqui no município de Juína, que é de um esporte sério, que é respeitado em todo o estado de Mato Grosso. E esse respeito do esporte acaba transportando e acaba refletindo também em respeito para sua marca, para sua empresa. E aqui temos centenas de marcas que investem no esporte. Aqui nós temos várias empresas que sobrevivem do esporte, fazendo uniforme, vendendo chuteira, diversos outros itens. Juína é polo na fabricação de itens esportivos, graças também a esse trabalho sério que foi feito no esporte. Bom, a você de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Meu Negócio Nossa Região fica por aqui e a gente volta na semana que vem.